A paz do Senhor, meus queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Papo Cristão. Que Deus possa abençoar. Primeiro quero pedir que deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, para que o canal venha a crescer cada vez mais e venha alcançar pessoas a qual os nossos pés não alcançam. Compartilhe esse vídeo com quem é novo na fé, com quem você conhece, que ainda não leu a Bíblia Sagrada. Nesse vídeo, algumas pessoas têm nos pedido, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo nosso canal lá no Instagram, dicas de como ler a Bíblia. E eu vou deixar com você aqui hoje 5 dicas para você ler a Bíblia Sagrada. Eu vou falar a respeito da experiência que eu tive. Eu li a Bíblia 2 vezes, de capa a capa, e uma vez eu escrevi. Então, na verdade, foram 3 vezes, tá? Então, muita gente diz: você é louco em escrever a Bíblia Sagrada. Durante o vídeo eu vou te contar, resumir, por que eu escrevi as Escrituras Sagradas. Vamos lá. Primeiro, a primeira dica, antes de você ler a Bíblia Sagrada, de você começar a ler as Escrituras Sagradas, é necessário você orar a Deus, pedir entendimento da palavra. Por que isso? A Bíblia, ela é um livro simples, mas ao mesmo tempo um livro de parábolas, de histórias. Então é necessário que Deus venha, através do Espírito Santo, abrir o seu entendimento, para que você possa entender o que a palavra do Senhor está te dizendo e vir aplicar isso na sua vida. Veja o que Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ele diz lá em Salmos 119, o versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então é necessário que você primeiro venha orar a Deus para que Ele te dê entendimento da palavra. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero te perguntar: você quer apenas ler as Escrituras Sagradas ou você quer estudar? Veja bem a diferença. Se você quer só ler a Bíblia Sagrada, não ache que você vai ler ela uma vez e você vai entender. Não. Você vai apenas se familiarizar com as Escrituras. A segunda vez, você vai entender toda ela? Não. Você vai começar a abrir o teu entendimento. Então, por que a pergunta? Você quer ler ou estudar? Ler a Bíblia Sagrada, ela é apenas uma ferramenta de estudar. Ler é apenas uma ferramenta de estudar. Estudar é você fazer marcações, você grifar texto, você fazer anotações. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você começa a entender, você começa a ligar pontos, histórias de Deus fez isso por quê? Qual o motivo? Porque todas as passagens da Bíblia têm um porquê. Então, a segunda dica é: você quer apenas ler ou você quer estudar? Se você quer estudar a Bíblia Sagrada, comece a fazer rascunho, comece a grifar, a fazer marcações, para que você possa entender que futuramente você vai ver que você começa a ligar um livro no outro e todos estão interligados, tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica: você precisa conversar com quem entende a Bíblia Sagrada, com seu pastor, com seu líder na sua igreja. Você precisa conversar com alguém que possa te esclarecer quando você tiver alguma dúvida, e vai surgir bastante dúvidas. Você pode ver como é importante você conversar com quem entende lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 31, a qual tem uma passagem do eunuco falando com Filipe, o eunuco perguntando e fazendo um pedido ao Filipe, a importância de você estar conversando com quem entende das Escrituras Sagradas, tá bom? Essa é a terceira dica que eu te dou. A quarta dica que eu te dou é: você sabe que a Bíblia Sagrada ela não está numa ordem cronológica, ela não foi escrita necessariamente como ela está na Bíblia Sagrada. Você pode, por exemplo, começar a ler, que eu aconselho, o livro de Lucas. E Atos dos Apóstolos é uma sequência, foi escrito pela mesma pessoa. Então, você pode começar a entender como começou a fundação da igreja primitiva naqueles tempos, tá? Gênesis, por exemplo, a partir do capítulo 12, você vai começar a ver a formação de Israel.
como começou a fundação de Israel, o povo escolhido por Deus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são livros de fácil entendimento. Então, são dicas que eu te dou, tá bom? Que você não precisa necessariamente começar de Gênesis a Apocalipse, apesar que eu fiz isso. Todas as vezes que eu li, foi de Gênesis a Apocalipse, inclusive a que eu escrevi, tá bom? Mas não necessariamente você a vir nessa ordem. Você pode escolher aqueles livros que te chamam mais atenção, que se identifica mais com você, tá bom? Essa é a quarta dica. A quinta dica que eu vou te dar é, amados, leia um livro por vez. Você escuta muita gente dando dica de que eu tenho um plano para ler a Bíblia em um ano, eu leio 2 versículos, 3 por dia. Meus queridos, quando você quer realmente estudar a Bíblia, você precisa pegar um livro e ler ele. Eu vou te dar exemplos. Se você pega as cartas do apóstolo Paulo, Timóteo, Tessalonicenses, Colossenses, Tito, Filemon, são livros pequeníssimos, tem livros de 4 ou 5 capítulos, que você leva 20 minutos para você ler. Então, se você quer estudar a Bíblia Sagrada e entender, você precisa focar, você precisa ter um foco. Por quê? Se você começar a ler a Bíblia hoje, eu vou ler em um ano. Se você começar a ler ela hoje, daqui a um ano você vai lembrar o que você leu há um ano atrás? Então você precisa ter foco. Você pegou o livro, sabe aquele tempo que você guarda em casa para assistir um filme que leva 2 horas, 2 horas e meia? Se você pegar 2 horas e meia, você lê quase todas as cartas de Paulo, porque são livros pequenos. Tudo bem que Salmos, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros, são livros longos. Os evangelhos, os profetas maiores, Jeremias, Isaías, são livros maiores. Talvez você não leia de uma única vez, mas você vai ler de 2, de 3. Veja o que a palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor preguiçosamente. Então, se você tem interesse em ler a Bíblia, em pregar a palavra do Senhor, em ensinar para os demais, é necessário o quê? Que você venha a estudar e não ler. Se você só você lê uma reportagem, lê uma notícia, daqui a pouco você nem sabe o que você leu, você esquece. Quando você estuda a palavra de Deus, é diferente de você só ler, tá bom? São essas as dicas que eu deixo para vocês. Lembrando a vocês, eu li 2 vezes de capa a capa, e a terceira que eu escrevi foi um voto que eu fiz com o Senhor. Eu fiz um voto com Deus para que eu escrevesse a Bíblia Sagrada, e eu escrevi. Demorou muito tempo para mim poder escrever, mas quando você escreve, você vem a gravar aquilo na sua mente. Sabe quando você estuda na escola, que a professora te passa e você escreve, nunca mais você esquece? Foi assim que aconteceu comigo, tá bom? Meus amados, são essas as dicas que quero deixar para vocês, e boa sorte a todos que querem ler ou estudar. Deus abençoe.